Evangelos Marinax pode trocar o acordo com o São Paulo pelo Botafogo. O vídeo de hoje do canal do Nicolás traz a resposta do tricolor sobre o tema. Por que Luiz Zubeldia ainda não rescindiu seu contrato com o São Paulo? Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Luiz Zubeldia. Por que o técnico do São Paulo, ou no caso o ex-técnico, segue vinculado ao tricolor? O anúncio da saída do Zubeldia aconteceu em 16 de junho. Lá se vão 20 dias e até aqui não houve a rescisão oficial do contrato, o que impede o São Paulo de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, seu novo treinador, o Hernan Crespo. O grande problema vem agora. O São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Flamengo. E se não houver o registro do Crespo, ele não poderá estar no banco de reservas, apesar de estar comandando todos os últimos treinos. A grande treta vem agora, apesar de o São Paulo ter anunciado que a saída do Zubeldia foi em comum acordo, atendendo a um pedido do técnico argentino, São Paulo e Zubeldia não conseguiram chegar a um acerto em relação a finanças. E se o Zubeldia de fato havia pedido de demissão, como o São Paulo afirmou, por que da dificuldade em relação à quitação das dívidas? O São Paulo tinha pequenas pendências com o Zubeldia. O contrato dele se encerrava em dezembro desse ano. Estou tentando contato com o Zubeldia para entender o motivo de tanta dificuldade. Importante contar que Zubeldia não aceitou as primeiras propostas do São Paulo e o tempo agora joga a favor do treinador argentino. A presta está toda com o São Paulo, que vai precisar chegar a um acordo com ele ao longo da semana para poder ter o Crespo no banco de reservas. Só para arrematar em relação ao tricolor, São Paulo que segue em busca de reforços, a busca está por atacante de lado de campo e também por um meio-campista, embora o Crespo goste da ideia de trazer mais um zagueiro e um lateral direito. Essas posições, as duas últimas que eu citei, zagueiro e lateral, ainda não há confirmação de que o São Paulo de fato contratará. Hora de falar se o São Paulo pode perder a parceria com o Evangelos Marinax para as categorias de base numa negociação do magnata grego com o Botafogo. Esse boato surgiu em meio à negociação agora fechada do Jair, atleta que pertencia ao Botafogo e vendido para o Nottingham Forest por valor inferior àquilo que o Botafogo havia investido quando comprou do Santos. Só para explicar essa história direito. Em janeiro, o Santos vendeu o Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros mais o Tiquinho Soares. E agora, alguns meses depois, mesmo com o Jair valorizado, graças a uma grande Copa do Mundo de Clubes, o Jair foi vendido para o Nottingham Forest pelos mesmos 12 milhões de euros. Ninguém entendeu absolutamente nada. E o Botafogo deixou vazar a notícia de que John Textor, dono da SAF botafoguense, e Evangelos Marinax discutem algumas parcerias, entre elas para as categorias de base, com o magnata grego colocando bastante dinheiro na base botafoguense. Vários torcedores do São Paulo me procuraram preocupados. Pô, Nicola, mas você não tem dito a respeito das negociações avançadas entre São Paulo e Marinax? Pois bem, conversei na tarde desse domingo com um dirigente são paulino sobre o tema e a resposta que eu vi, abre aspas, o novo acordo que propusemos ao Marinax é maravilhoso para ele. Ele só não aceitará se for louco, fecha aspas. Eu já havia contado para vocês na semana passada sobre a necessidade que São Paulo e Marinax tiveram de refazer o modelo do negócio. Tudo porque o acordo antigo poderia infringir o Estatuto do São Paulo, causando uma série de problemas dentro do próprio clube. Até por isso o São Paulo fez modificações e já levou esse novo projeto para o Marinax com a convicção de que o magnata grego vai assinar a qualquer momento e a partir daí colocar as burocracias para andar e anunciar esse acordo no segundo semestre. Só para completar em relação ao São Paulo e Marinax, essa parceria na base prevê que o magnata grego tenha 35% das ações de Cotia em troca de um investimento de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Hora de falar sobre o São Paulo. Queria destacar a boa participação de Dineno no primeiro jogo treino sob o comando de Hernan Crespo. São Paulo venceu o sub-20 do próprio tricolor do CT da Barra Funda nessa sexta-feira por 6-0. E Dineno, recentemente contratado, depois de rescindir seu contrato com o Cruzeiro, marcou 3 dos 6 gols. 2 dos gols do Dineno aconteceram dentro da pequena área, um deles de letra e outro de rebote após uma cabeçada. O placar foi completado pelos 2 volantes do São Paulo. O Alisson marcou 2 vezes e o Marcos Antônio, que teve seu contrato de empréstimo prorrogado por mais um ano junto ao Lazio, fechou o placar 6-0 para o São Paulo. O tricolor não confirmou as escalações do time, mas
A julgar pelas imagens que foram divulgadas, dá para imaginar um São Paulo com o Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco, 3 zagueiros, Cédric de um lado, Enzo Dias do outro nas alas, meio campo ainda teve Alisson, Marcos Antônio e Oscar, na frente Luciano e André Silva. Foram feitas várias alterações, mexidas na formação, atletas da base também foram usados ao longo desse jogo treino. E você está esperançoso com o Dineno? Acha que o São Paulo precisa? Quais reforços? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é, e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha, e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias, e a partir daí, o São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas, diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Quero te contar agora que Casemiro, volante que chegou a ser cobiçado por torcedores do Tricolor para voltar ao São Paulo, move um processo contra o clube. Isso mesmo, o time que o revelou tem contra si uma ação movida pelo Casemiro. E esse processo não é novo, tá? Processo aberto em 2014 por conta de uma série de dívidas que o Tricolor tinha com o volante, ou melhor, ainda tem, porque não fez o pagamento. Houve, na época da rescisão, um distrato que não foi cumprido. São Paulo ficou devendo, por exemplo, fundo de garantia, 13º, verbas rescisórias, além de direitos de imagem. A cobrança gira na casa dos 2 milhões de reais. O São Paulo assegura que está tentando um acordo amigável com o Casemiro para colocar um ponto final nessa discussão nos tribunais. Se não houver acordo, a tendência é que em breve a justiça se pronuncie. Já se vão 11 anos de julgamentos, idas e vindas, ainda sem um parecer definitivo. E você que sonhou com o Casemiro voltando ao São Paulo, saiba que essa chance hoje inexiste, até porque o volante está entre os 10 jogadores mais bem pagos do futebol na Inglaterra, a Premier League, que costuma ter os maiores salários do futebol no mundo. Só para completar, outra informação importante no São Paulo, Hernan Crespo ainda não foi inscrito pelo São Paulo, registrado no boletim informativo diário. Tudo porque o antecessor dele, o Zubeldia, ainda não assinou a rescisão. O motivo, obviamente, você deve imaginar, a falta de pagamento do São Paulo. Então é isso aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do São Paulo, as últimas atualizações do Tricolor Paulista. E se você gostou desse conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, combinado? Então é isso, rapaziada, nos veremos por